Comigo, Luiz Fernando Pereira da Silva. Ele é secretário estadual de Finanças do governo do estado de Rondônia. Ao tempo em que cumprimento com uma boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao programa, já quero deixar uma primeira pergunta. O governo do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, recebe o governo em uma situação financeira confortável? Podemos dizer que a situação econômica do estado está boa? Boa tarde, Isaías. Boa tarde aos telespectadores. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui começando. Parabéns pelo programa. Obrigado. Bom esse serviço prestado à população. Para a gente falar numa palavra simples, né, o governo Marcos Rocha recebeu as finanças do Estado de uma forma equilibrada. As finanças estão em condições de cumprir todos os compromissos, porém não é confortável, porém não é uma situação sem riscos, sem preocupações. É preciso estar atento, então, exatamente, aos índices. É um equilíbrio delicado, um equilíbrio tênue, fácil de perder o equilíbrio. Por quê? Porque nós temos algumas situações que nós herdamos, né, nesse governo de despesas que não estavam previstas no planejamento orçamentário anual, que surgiram após o final do exercício, após o envio da lei orçamentária para a Assembleia, que foi em setembro mais ou menos se envia a lei para a Assembleia, prevendo o orçamento do primeiro ano do governo seguinte. Para que né? seja votado no final do Isso, exercício. no final do exercício. E nessa lei não estavam previstos algumas despesas muito relevantes. Despesas, por exemplo, com o serviço de pagamento da dívida, né, da dívida do Berom, que implica em mais ou menos 200 milhões ano, e isso é um impacto muito grande num orçamento como o nosso. Além disso, tiveram várias outras despesas decorrentes de realinhamento salarial, promoções, né, ou alguns outros gastos que não estavam planejados. E aí, com isso, a gente tem que iniciar o governo tendo que incorporar nesse orçamento cerca de 400 milhões de despesas que não estavam planejadas. Isso cria uma dificuldade, porque como nós precisamos de recursos para investir nas demandas, em atender as demandas da população, seria muito bom poder contar com um valor maior para investimento. E a gente vai ter que reduzir investimentos, né, fazer ajustes dentro do orçamento para poder contemplar essas despesas. Então, isso reduz a capacidade de investimento do governo. Agora, secretário, já que foi enviado em setembro para a Assembleia Legislativa, a que se dá essa não inclusão, essa previsão no projeto que foi para a Assembleia? Perfeito. No caso específico da dívida do Berom, foi em função da renegociação da dívida ter acontecido só no mês de setembro, quando já tinha sido enviada, né? O governo não vinha pagando a dívida do Berom em função de uma liminar concedida lá em 2014. Essa liminar caiu, foi derrubada no STF em agosto, e no mês de setembro houve uma renegociação, um alongamento do pagamento da dívida. Nessa renegociação, o Estado assumiu a obrigação de pagar 17 milhões de reais a mais por mês, né, que não estavam sendo pagos. Como isso aconteceu depois da peça orçamentária ter sido enviada para a Assembleia, então não houve tempo de incluir. Além disso, tiveram situações de reajustes, de promoções feitas para algumas categorias, isso tudo mais no final do ano. Então, já em dezembro, né, várias novas despesas foram criadas no final do ano. E isso gerou um impacto para esse governo, né? Então, a gente está precisando lidar com esse governo. Claro que temos nos reunido com o governador, a gente tem analisado a situação, o governador já tem apontado alguns caminhos para que nós possamos absorver essas despesas e manter alguma capacidade de investimento, mas isso vai exigir do governo todo contingenciar, limitar as despesas em algumas áreas para poder atender as prioridades em outras áreas. Uma prioridade grande, por exemplo, é na área de saúde, né? Então, a gente vai precisar manter alguns investimentos. Nos próximos dias, o governador, junto com o secretário de saúde, estarão anunciando alguns investimentos. Então, a gente vai conseguir atender às necessidades mais urgentes. Mas não é aquilo que seria o ideal se tivesse havido um planejamento melhor, né, para as despesas que nós teremos que arcar neste ano de 2019. Eu já quero pegar o gancho aqui e dizer que nós precisamos mesmo desses investimentos em saúde, pois a bronca chega, não para de chegar, a população usa o canal, usa aqui para fazer valer a voz, claro. E é preciso que esses investimentos em saúde sejam relevantes,
anunciados e concluídos para que o serviço chegue realmente à população. Mas no mês passado, secretário, o teto de gastos de Rondônia foi debatido na Secretaria do Tesouro Nacional. Sim. Quais demandas o secretário levou à Subsecretaria de Relações e Finanças intergovernamental da Secretaria do Tesouro Nacional? Então, o teto dos gastos é um compromisso que o Estado de Rondônia assumiu de não aumentar as suas despesas nos próximos 2 anos, não mais do que as despesas do ano anterior acrescidas da inflação. Ou seja, a gente tem que crescer as despesas só o que houve de inflação. Esse compromisso foi assumido em função da renegociação da dívida do Berom, desse alongamento por mais 20 anos, né, das dívidas do Estado. Isso limita muito o nosso crescimento, até porque existem despesas que crescem independente da nossa governança, né? Despesas, por exemplo, no Judiciário, o realinhamento dos salários dos ministros do Supremo traz um impacto na folha do Judiciário. Então, essas e outras despesas nos obrigam a ter alguma flexibilidade. Então, o que o Estado foi negociar lá com a Secretaria do Tesouro Nacional? Olha, a gente vai cumprir esse limite de crescimento das despesas, mas aquilo que eu deixei de crescer no ano passado, 2018, cerca de 90 milhões que a gente ficou abaixo do teto, eu quero aproveitar neste ano para ter alguma flexibilidade, para que a gente possa manter o funcionamento da máquina, manter o que estava previsto gastar dentro do previsto. Então, esse pedido foi feito à Secretaria do Tesouro Nacional, que pôde contemplar, aceitar isso com muito boa vontade. A gente está aguardando uma alteração do decreto presidencial que regulamenta essa aplicação do teto dos gastos para que possamos confirmar essa flexibilização no cálculo do limite para esse ano. Secretário, o governo de Rondônia vai captar 30 milhões de dólares para a implantação do novo programa de apoio à gestão dos fiscos, Profisco 2. Sim. Qual a finalidade desse programa? Perfeito. Isaías, como eu falei, assim, nós precisamos aumentar a capacidade de investimento do Estado. A gente precisa corrigir alguma dificuldade que o Estado tem, o excesso de custos da máquina pública, das atividades meio, das atividades administrativas, que limitam a nossa capacidade de investimento. O Profisco 2, a modernização da gestão do Estado, é justamente uma forma da gente reduzir o custo administrativo. Como? Usando a tecnologia, usando a melhoria dos nossos processos, fazendo uma revisão dos nossos processos, das nossas rotinas de trabalho, utilizando uma maior capacitação dos servidores. Então, esse investimento que está sendo buscado com recursos do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, é justamente para essa modernização da gestão do Estado, modernizar a máquina pública. Isso é feito como? Adquirindo novos sistemas, a gente substituindo sistemas muito antigos. Nós temos sistemas, por exemplo, da década de 90, que, por serem muito antigos, usarem uma tecnologia muito defasada, nos obriga a ter muitos processos manuais, muito trabalho que pode ser feito de forma automatizada. Então, a gente investindo em tecnologia, em novos sistemas, novos processos, a gente qualificando melhor o servidor público, a gente melhora a qualidade do gasto e pode deixar de gastar com essas atividades manuais, passar a deslocar pessoas que hoje são ocupadas fazendo um trabalho manual para funções que atendem melhor a população. Então, a modernização da gestão do Estado vai nessa linha. E o importante é o seguinte, Isaías, esse investimento ele traz um retorno financeiro muito, muito bom para o Estado. Quando o Estado começar a pagar, a gente tem 5 anos para fazer esses investimentos e mais 20 anos para pagar depois disso. Quando nós começarmos a pagar daqui a 5 anos, o incremento de arrecadação e a redução de custos que nós vamos ter gerado por esse investimento é muito maior do que o valor das prestações que a gente vai pagar. Então, isso traz um retorno muito bom para o Estado. Isso melhora a qualidade da gestão do Estado e libera recursos para o investimento, para as atividades fim da administração pública. Era justamente em complemento à sua fala que eu ia perguntar, porque na busca de um investimento, um financiamento de 30 milhões de dólares, não há o risco do governo se endividar, já que há pouco o secretário falou que tem que tomar muito cuidado onde se pisa, no terreno que se pisa? Não há esse perigo? Perfeito, bem colocado a sua pergunta. Nesse caso específico, esse é o tipo de investimento, de endividamento que é bom para o Estado. Por quê? Porque como ele vai gerar um incremento de receita, o que é endividamento? É quanto eu devo em relação a quanto eu tenho de receitas.
Se eu aumento essas receitas, o meu endividamento diminui. Uma das metas desse financiamento é reduzir o endividamento do Estado. Como é que eu vou reduzir o endividamento fazendo uma nova dívida, né? As pessoas perguntam. E é natural que tenha essa dúvida. Vai reduzir porque eu vou aumentar as receitas. Então, essas receitas que eu vou aumentar, elas vão ser maiores do que o que eu vou assumir de dívida. Então, isso permite que a minha relação entre dívida e receita seja melhor. Então, esse financiamento, ele gera um aumento de receita, gera uma redução de custos, por isso ele é bom para a saúde financeira do Estado. Em meios práticos, todo esse incremento é uma desburocratização, ele é uma agilidade nos processos para daí capacitar para ter mais agilidade na busca pela arrecadação, é isso? Exatamente. Além de melhorar os processos que reduz o custo administrativo, ele também prevê investimentos nos sistemas que são utilizados para fiscalização dos impostos. Essa fiscalização, hoje, todos os documentos fiscais que são emitidos são eletrônicos, né? Isso já é resultado do mesmo investimento, profito feito no passado. A gente, no período de 2013 a 2018, também aplicou recursos na melhoria da arrecadação, o que permitiu transformar documentos fiscais de papel para documentos eletrônicos. Toda nota fiscal, né, todo documento fiscal, inclusive a contabilidade das empresas, está tudo em meio eletrônico, ou seja, é tudo digital. Isso gera uma riqueza muito grande de dados. Agora, a gente precisa usar essa riqueza de dados para fiscalizar melhor as empresas, inclusive para facilitar a vida do bom contribuinte, da empresa que paga corretamente seus impostos, né? A gente pode deixar de solicitar o envio de informações porque a gente já tem acesso aos documentos que eles emitem. Então, isso tudo facilita a vida das empresas que são bons pagadores e também dificulta muito a vida daqueles que querem sonegar, né? Então, esses dois efeitos, né, de melhorar o ambiente de negócios, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias e melhorando os recursos da fiscalização, é que geram o aumento de arrecadação. Agora, para uma captação de recursos desse, é preciso de aprovação de lei específica. O projeto Profisco 2 já está na Assembleia? Sim, ele está na Assembleia desde agosto do ano passado. Ele foi encaminhado. O que é pedido para a Assembleia é a autorização para o Poder Executivo poder contratar esse financiamento junto ao banco, junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Essa autorização é dada porque o Estado oferece, como contra-garantia, os seus repasses do governo federal, né, o Fundo de Participação dos Estados. Isso é uma forma de reduzir o custo do financiamento, né? A taxa... A garantia dá isso. Isso. Eu dou essa garantia para o governo federal dá uma garantia para o Banco Internacional, né, o Banco Interamericano, e isso, como tem esse conjunto de garantias, a taxa de juros que o Estado paga é muito baixa, porque o risco do banco fica baixo, né? Então, a lei autorizativa que está na Assembleia desde agosto é o que vai permitir ao Estado contratar esse financiamento e viabilizar a modernização da gestão fiscal do Estado. Secretário, mais uma pergunta com relação à dívida do Berom. Quais os caminhos que estão sendo buscados para que o governo possa desafogar o Iperom? Bom, Iperom, né? O Iperom, ele tem uma previsão de déficit, ou seja, de que as receitas que ele tem para pagar as aposentadorias sejam menores do que o custo da aposentadoria lá em 2022. O estudo atuarial, o estudo técnico, indica que se nós não fizermos nada, lá em 2022, nós vamos ter que tirar dinheiro do caixa do Estado para cobrir aposentadorias, o que seria muito ruim. Então, nós estamos adotando um conjunto de medidas, estudando essas medidas junto com o Conselho Superior do Iperom, para que possamos equacionar esse problema. A gente vai ter que rever contribuições, vai ter que talvez desonerar algumas obrigações do Instituto, enfim, buscar meios de aumentar as receitas do Instituto para que esse déficit, essa falta de recursos no Instituto Iperom não aconteça. A gente tem que evitar isso até 2022. Então, as medidas estão sendo estudadas e vão nessa direção, de aumentar as receitas do Instituto e reduzir alguns de seus custos. Eu coloquei Berom e Iperom porque muito se comenta que essa dívida do Berom atrapalha o Iperom, né, futuramente. Tem relação? A dívida do Berom, ela foi renegociada, o Estado contesta na Justiça já há alguns anos, né, desde 2008, o Estado vem contestando que ele não deve esse valor que está sendo cobrado, porque
esse valor foi gerado no período que o Banco Central estava intervindo no Berom. Então, existe uma contestação nesse sentido. A renegociação permitiu que o impacto dessa dívida pudesse ser absorvido pelo Caixa do Estado. O que não nos impede de continuar contestando essa dívida. Nós estamos contestando isso. O que vem sendo feito, a dívida do Berom está sendo paga, claro que isso tira do Caixa do Estado 17 milhões todo mês, isso é impactante, mas nós estamos buscando, através de conciliação junto ao governo federal, questionar o pagamento dessa dívida. Isso continua sendo feito. Então, se nós conseguirmos isso, a gente reduz esse impacto e, claro, sobrando 17 milhões, né, Isaías, a gente consegue resolver alguns problemas do Estado, inclusive capitalizar o próprio Instituto de Previdência. Ainda mais que são 17 milhões mensais, né? Exatamente. Quero deixar o espaço para suas considerações. Perfeito. Eu quero agradecer essa oportunidade de falar com a nossa população para dizer que o governo do Estado de Rondônia, o governo Marcos Rocha, ele recebeu o Estado em condições de equilíbrio, mas com algumas preocupações. Nós estamos tomando todas as providências para garantir o cumprimento de todas as obrigações do Estado, seja com funcionalismo, seja com fornecedores, e garantir que consigamos atender agora em 2019 algumas urgências, né, de investimento da população, mas estamos trabalhando também para melhorar estruturalmente a capacidade de investimento do Estado a partir do ano que vem, para que a nossa realização, as políticas públicas que nós vamos executar sejam ainda maiores, ainda mais impactantes. Então, que a população possa ter esse tempo de compreensão para essa reduzida capacidade de investimento esse ano, mas tenha certeza de que o Estado de Rondônia está num bom caminho e está se preparando para gerar benefícios cada vez maiores para a sua população e atender as grandes expectativas que foram depositadas sobre o governador Marcos Rocha. Estamos trabalhando para atendê-las e gerar o maior benefício possível para toda a nossa população. Secretário, eu quero lhe desejar aí os parabéns, sucesso à frente da Secretaria de Finanças do Estado, e é muito bom para nós rondonienses sabermos e vermos notícias a nível nacional de que o Estado está organizado, que o Estado tem pago aí no final do ano, pagou os funcionários antecipados. Sim. Isso é muito importante, diante aí de todos os entes da federação, a gente está muito bem. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você. Eu acabei de